Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu louvo a Deus por mais esse dia, essa oportunidade de estar compartilhando essa palavra para o seu coração, aqui no meu canal Palavra que Liberta. E essa palavra se encontra no livro de João, capítulo 8, do seu versículo 7, que diz assim: E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer, no capítulo 8 de São João, que os doutores da lei e os fariseus, eles pegaram uma mulher em seu próprio ato de adultério e trouxe até Jesus para que Jesus possa julgar essa mulher. Mas esses homens fez isso não foi para cumprir a lei, porque a lei mesmo permite pegando não somente a mulher, mas também o homem, mas pegou essa mulher para poder experimentar Jesus. Mas Jesus ninguém experimenta, porque Ele que sonda rins e sonda corações e conhece todas as coisas. Esses homens, esses doutores da lei, eles eram religiosos. E a religião é dessa maneira, ela cega o homem, ele vê a lepra que está no irmão, mas não vê a lepra que está em si mesmo. A religião dá vista ao homem, mas o reino dá a visão. À vista você vê as coisas dessa terra, mas a visão você vê as coisas lá do céu. À vista você vê o que você era, mas a visão vê você em um varão, uma varoa, em um estatuto perfeito na presença de Deus. Não precisa ter razão, tem que ter visão. E esses homens não tinham visão, e é por isso que queriam acusar aquela mulher. E a Bíblia Sagrada nos diz no livro de Levítico capítulo 5, a partir do versículo 1, que no tempo da lei, aquele homem que visse o seu irmão que em pecado, em falha, em transgressões, ou que se blasfemou contra Deus, se ele não corresse até o sacerdote e não o denunciasse, aquele pecado vinha sobre a sua vida. Porém, Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 3, que aquele que olha o cisco que está no olho do seu irmão, mas não vê a trave que está no seu próprio olho. Assim também em nossos dias de hoje, muitos estão julgando e acusando, mas a Bíblia Sagrada disse que não venha sair de vossas bocas palavras de condenação, palavras imprudentes, mas somente palavras para a edificação, porque pelas suas palavras sereis justificados, que é através da adoração ao nome do Senhor, através do arrependimento, mas pelas suas palavras sereis condenado, porque pela mesma medida que condenareis, serão também condenados. A Bíblia Sagrada, ela continua nos dizendo
que no tempo da lei, a qual está escrito no livro de Êxodo, capítulo 21, versículo 24, que era olho por olho e dente por dente, mas veio Jesus sobre os montes das oliveiras, no tempo da graça, na plenitude dos tempos, dizendo: eu não vi abrogar a lei, ou quer dizer, mudar a lei, mas eu vim para a cumprir, que no tempo da lei era olho por olho, dente por dente, mas eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que te maldizem, e fazei o bem para aqueles que te odeiam, e ora para aqueles que te maltratam. Se o teu irmão te pedir a capa, dele também a túnica. Se ele te pedir para caminhar 1 milha, vá com ele 2 milhas. Se te bater do lado direito, ofereça também o esquerdo, porque fazendo assim, você estará mostrando que é filho do Deus que está lá no céu. Não paga o mal com o mal, mas pague o bem com o mal, porque assim nós mostramos o amor de Deus que está na nossa vida, porque aqueles que te pedir, não o rejeita. Aquele que, se o teu inimigo estiver com fome, dá-lhe de comer, porque fazendo assim amontoará sobre a cabeça dele brasas vivas, a qual ele queimará de remorso, e vai conhecer o Deus de amor que está em sua vida. E essa mulher que foi pega em seu ato de adultério, eles colocaram até a Jesus. Então disse: no tempo da lei essa é digna de morte, mas Jesus começou a riscar no chão, simbolizando que já estava apagando o pecado daquela mulher, porque homem olha o que está diante os olhos, mas Deus contempla o que está no coração, um coração quebrantado e contrito na sua presença. Então Jesus começa a riscar o chão e começou a dizer: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então todos começaram a lançar sua pedra sobre o chão de onde pegaram, e começaram a sair um por um. Assim somos nós também aqui nessa terra. Nós somos falhos, somos pecadores, somos dependentes da presença de Deus, e antes de nós julgar aos nossos irmãos, nós devemos examinar a nós mesmos. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que havia um jovem chamado Eutico, estava na janela na pregação de Paulo. Ele caiu lá embaixo. Em vez daqueles homens que estavam reunidos começar a rir daquele homem, a dar gargalhada por ter caído, Paulo simplesmente desceu lá embaixo e abraçou aquele jovem, e a vida voltou àquele homem. Assim nós devemos fazer também com aqueles que caem, com aqueles que falharam diante da palavra de Deus. Nós devemos abraçar a eles e mostrar o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, a qual ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o mediador entre Deus e o homem, a qual Estevão disse: eis que vejo o Filho do Homem à direita do poder, e ele está intercedendo
intercedendo ao nosso favor. E por essa palavra que você está ouvindo, Deus está também tocando no seu coração e entrando com providência naquela causa que você tem colocado nas mãos deles. E Jesus disse, para finalizar: mulher, alguém te condena? Ela disse, não, Senhor. Jesus então disse, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Assim, quando nós estivermos aos joelhos dobrados na presença do Senhor, é pedir perdão e mostrar os frutos dignos de arrependimento, que é não pecar mais, porque Jesus disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Ele passa na alfândega, aonde havia Mateus, o publicano, que estava cobrando imposto. A Bíblia Sagrada diz que Jesus chama ele. Após ter chamado ele, entrou em sua casa. Os fariseus começaram a dizer, Jesus come e bebe com os pecadores, mas Jesus, conhecendo os corações, disse, o homem são, o homem bom, não necessita de médico, mas sim os doentes. Assim sou eu não vim para o justo, mas para os pecadores, para o arrependimento. Lucas capítulo 18, versículo 10, Jesus disse que havia dois homens, um publicano e um fariseu. O fariseu começou a orar, a dizer, Senhor, obrigado por eu não ser como esse publicano, cobrador de imposto, que era considerado como ladrão, mas eu jejuo 2, 3 vezes a semana, dou o meu dízimo e faço isso e faço aquilo. Mas o publicano nem sequer olhou para cima de reverência, mas batia no peito, mostrando que o coração é enganoso, pecador, e disse, Senhor, perdoa que sou pecador. Jesus disse no final dessa parábola, quem saiu justificado foi o publicano, porque ele se humilhou. Assim também é o Senhor, ele resiste o soberbo, porém dá graça aos humildes. E ele não veio para julgar, ele veio para salvar o homem. João capítulo 12, Jesus disse, mas tem quem vos julgue aquele último dia essas minhas palavras, porque eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me deu todo o mandamento que eu hei de falar, e eu sei que esse mandamento é de vida eterna. No final de João capítulo 6, Jesus pregando, começou a sair um por um. Então os discípulos disseram, Senhor, por que está saindo todo mundo? Jesus então vira para eles e disse, quereis vós também ir com eles? Pedro se prostra e começou a dizer, Senhor, como é que eu vou com eles, se somente Tu tem palavras de vida eterna, e eu tenho crido e sabido que o Senhor é o Filho de Deus. Assim também nós reconhecemos a palavra do Senhor como o poder de Deus, porque para o homem natural a palavra é loucura, para que nós que conhecemos é o poder de Deus. Receba essa palavra no seu coração e que Deus venha falar mais e mais a cada vida. Compartilhe esse vídeo com os demais amigos para me ajudar na evangelização, para que o evangelho possa alcançar a cada alma para o reino de Deus. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.